Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez um vídeo aqui para o nosso canal, Escatologia Simples, e hoje vamos falar nesse vídeo sobre o milênio. Vamos ler Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 5. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal nas suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então aqui nós temos, meus irmãos queridos, esse texto que fala sobre o milênio, e é o único texto que nós temos, de maneira que traz muita controvérsia, traz muita dificuldade para muita gente. E como o intento nessa minha série é escatologia simples, é simplificar as coisas, eu vou trazer aqui então um pouco de estudo sobre esta questão, né? Trazer aqui pelo menos 4 possíveis e principais interpretações sobre esta situação. Primeiramente, o termo milênio quer dizer 1000 anos, né? Do latim millennium, que significa 1000 anos. No mesmo capítulo, nós temos aqui no capítulo 20, verso 3, verso 4, 5, 2 e 3, que também lemos que desceu um anjo, né, que amarrou o diabo e prendeu por 1000 anos e lançou no abismo. Então fica aquela questão, quando foi isso? Porque o livro de Apocalipse, eu tenho dito, meus irmãos já bem sabem, é extremamente simbólico, tem alegorias, então nós temos que tomar muito cuidado quando está falando literalmente, quando está sendo alegórico, quando está fazendo do texto alguma coisa assim que nós temos que analisar com muito mais cuidado para não falar bobagem. Então, quando tratamos sobre o final dos tempos, o debate é certamente inevitável, uma vez que não temos aquela clareza, né? Alguns ficam com dificuldade aqui, outros ali, outros abraçam uma linha, outras, né? E eu, particularmente, entendo que a forma amilenista é a mais coerente, mas aí não é chancela para nós brigarmos ou trazermos dizer que esse está certo ou que ele está errado. Nos pontos principais nós concordamos, né? Eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso também. Mas vamos lá. Então, vou falar um pouquinho sobre o pré-milenismo, clássico ou histórico. O que é pré-milenismo? Que Jesus volta antes do milênio. É esta a ideia de pré. Pré, antes, milênio, Jesus volta antes do milênio. O prefixo já dá a entender a relação do tema com o episódio. O retorno de Cristo ocorrerá antes do milênio. Essa interpretação é a mais antiga da história do cristianismo. Alguns a defendem desde os primeiros séculos. O pré-milenismo histórico acredita que a era que estamos vivendo atualmente, a era da igreja, continuará e prolongará até que, com a proximidade do fim, venha sobre a terra um período de grande tribulação e sofrimento. Então, depois desse período de tribulação e sofrimento, no final da era da igreja, Cristo voltará à terra para estabelecer um reino milenar. Quando o acontecimento se concretizar, os cristãos que já morreram serão então ressuscitados, terão seu corpo reunido ao Espírito e esses crentes reinarão com Cristo sobre a terra por 1000 anos. Então, essa linha também interpreta uma visão de milênio literal, embora há divergência entre eles. Os intérpretes pré-milenistas discordam entre si em alguns pontos de como será ocorrido. Alguns acreditam que os 1000 anos sejam literais, enquanto outros acreditam que os 1000 anos sejam um longo período simbólico e gradativo. Não 1000, exatamente, mas um período que vai gradativamente irrompendo no fim, com a grande tribulação, então a volta do Senhor e 1000 anos na terra. Muito bem, de que reinado de Cristo. Seja literal ou simbólico, os pré-milenistas defendem que Cristo reinará fisicamente presente sobre a terra e dominará sobre a terra com seu poder. Para aqueles que morreram em Cristo e para cristãos que estão ou que estarão vivos no acontecimento, receberão o corpo glorificado da ressurreição e assim reinarão juntamente com Cristo na terra por 1000 anos.
Para os que morrerem sem Cristo, estes aguardarão o juízo na segunda ressurreição, ou seja, no dia do grande juízo. Então eles entendem que haverá duas ressurreições, uma para os salvos e outra para os perdidos. Né? Tem muitos detalhes aqui, eu não vou falar tanto desses detalhes, porque senão vai tomar muito tempo e eu quero deixar mais simples possível, né? Alguns teólogos defendiam o pré-milenismo, foram Orígenes, Tertuliano, época da patrística, John Wesley, já recente, mais recente, Charles Spurgeon, entre outros. Os pré-milenistas têm grande respeito pela escritura, certamente, né, eles seriam seguros de afirmar que, quase sem exceção, os pré-milenistas acreditam na inerrância da palavra de Deus. E dentro dos pré-milenistas, né, eu não vou dar aqui muitos detalhes que eu falei, mas dentre os pré-milenistas nós temos também uma segunda linha, chamada também de pré-milenismo dispensacionalista. Então o primeiro ponto aqui é os pré-milenistas históricos ou clássicos. Segundo ponto aqui, os pré-milenistas dispensacionalistas. O pré-milenista dispensacionalista tem sua origem no pré-dispensacionalismo histórico. Assim como os históricos, os dispensacionalistas acreditam também que o retorno ocorrerá antes do milênio. Sua distinção é quanto ao momento da tribulação. Os pré-milenistas dispensacionalistas acreditam que o milênio é antes da grande tribulação, ou seja, pré-tribulacional. Já os demais outros que eu li agora há pouco, eu falei, eles acreditam que haverá então progressivamente uma grande tribulação e depois Cristo volta. Né? Então olha bem essa diferença. Sua distinção é quanto ao momento da tribulação. O pré-milenista dispensacionalista acredita que o milênio é antes da grande tribulação, ou seja, pré-tribulacional. Aí vem a questão, pré, mid e pós-tribulacional. Pré-tribulacional é a igreja ser arrebatada ou Cristo voltar antes da grande tribulação. Mid ou meso, Cristo vem no meio da grande tribulação, tomando em conta que a tribulação levaria 7 anos, com base lá em Daniel 9, 24 em diante. 22, 23, 24, 25, 26, 27. E os pré, médio e pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada ou Cristo voltará depois da grande tribulação. Pré, antes, mid, meso no meio e pós, depois da grande tribulação. A visão dispensacionalista defende também um segundo retorno secreto de Cristo para reinar no milênio. Entre o primeiro retorno de Cristo e o segundo retorno há um período de 7 anos, onde exatamente nesse período irá se cumprir várias profecias, inclusive o grande ajuntamento de judeus convertidos e sua evangelização em massa. Segundo esse ponto de vista, a era da igreja continuará até que, de repente, de maneira inesperada e secreta, Cristo chegará a meio caminho da terra e chamará para si os crentes. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Ao término dos 7 anos, Cristo voltará com seus santos para reinar sobre a terra por 1000 anos. Depois desse período milenar, haverá uma última rebelião que resultará na derrota final de Satanás e suas forças. E então virá a ressurreição dos incrédulos, o último julgamento e um novo estado eterno sobre a igreja. A visão dispensacionalista do milênio não está somente inserida no cumprimento das últimas coisas. O pré-milenismo dispensacionalista não está ligado somente com a escatologia. A visão pré-milenista dispensacionalista é somente uma consequência de toda uma hermenêutica bíblica sobre os eventos nelas registrados. Né? Aqui nós temos uma grande dificuldade, porque você coloca a ressurreição em 2 etapas, e a Bíblia nos informa claramente em João capítulo 5, 28 e 29, e em Daniel 12, 1 e 2, em Atos também, agora me fugiu o texto, sobre a ressurreição única, tanto de salvos quanto de perdidos. Mas aqui vamos tocar o barco. Não vou dar mais detalhes aqui, que são muitos detalhes, né? Alguns teólogos que defendem essa linha dispensacionalista, pré-milenismo, Norman Glaser, Francis Schaeffer, deixa eu ver, Charles Hayre, entre outros aqui, John MacArthur também. Né? Agora vamos falar sobre os pós. Eu falei sobre os pré-históricos, dispensacionalistas, e agora sobre os pós-milenistas. O prefixo pós descreve o significado do termo em relação ao milênio. A volta de Cristo será depois do milênio.
De acordo com os pós-milenistas, o avanço do evangelho e o crescimento da igreja se acentuarão de forma gradativa. Então, a igreja vai pregando, conforme fala lá em... Oh, meu Deus, fugiu agora o texto. Que o conhecimento do Senhor, né, vai ser como as águas cobrindo, assim como as águas cobrem o mar, será o conhecimento do Senhor, e nisso, então, eles fecham. O prefixo pós descreve o significado do termo em relação ao milênio. A volta de Cristo será depois do milênio. De acordo com os pós-milenistas, o avanço do evangelho e o crescimento da igreja se acentuarão de forma gradativa, de tal modo que uma proporção cada vez maior da população mundial se tornará cristã. Segundo alguns desses teólogos, essa visão das últimas coisas que temos no reino de Deus está sendo estendida pelo mundo por meio da pregação do evangelho e da obra redentora do Espírito Santo no coração das pessoas, de modo que o mundo todo acabará cristianizado e a volta de Cristo deverá ocorrer no final de um período de justiça e de paz, normalmente chamado de milênio. A segunda vinda de Cristo será seguida imediatamente pela ressurreição generalizada, o juízo geral e a introdução dos céus e do inferno em sua plenitude. Uma característica central do pós-milenismo é o otimismo quanto às coisas futuras de tudo, né? Todas as coisas futuras. O evangelho dará ao mundo uma transformação social, econômica e de bem-estar e espiritual na terra, que será resultado do avanço do evangelho desde a era apostólica. Os pós-milenistas, assim como todos os outros, não acreditam que todos serão salvos nesse período. Entretanto, os princípios e valores cristãos serão prevalecentes na terra, de modo que o pecado terá proporções mínimas. Sua duração será de um longo período de tempo, mas não necessariamente 1000 anos literais, provavelmente mais longo que 1000 anos literais. Então, o que acontece? Eles entendem que a expressão vamos pregando, a igreja vai pregando, o pessoal vai se convertendo, então o reino vai sendo estabelecido e o nosso pecado vai arrefecendo. Não é o que diz a Escritura. A Escritura diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A Bíblia também diz que haveriam coisas terríveis nos últimos tempos, pessoas juntando para si mestres segundo as suas concupiscências, os dias são maus. O Jesus não diz, porventura achará o Senhor fé na terra quando voltar? Então essa linha aqui também é um pouco dificultosa. Os pós-milenistas entendem também que Satanás ficará amarrado durante todo o tempo e sempre debaixo do controle de Deus, mas ele será amarrado de uma maneira especial no fim do milênio, de acordo com Apocalipse 20. E então, quando surgiu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, deu uma quebrada nessa linha de pensamento, porque eles diziam que ia haver prosperidade, e quando veio a Primeira Guerra, deu uma quebrada, quando veio a Segunda Guerra, então eles viram que não era uma coisa simples assim, não seria algo assim tão tranquilo, né? Alguns detentores desta linha foram Calvino, Martin Bucer, John Owen, Matthew Henry, John Edwards, entre outros também, que absorveram esta linha de interpretação. Agora, o amilenismo, e esse termo aqui é um pouco complicado, porque quer dizer não milênio, mas não é isto. A questão aqui não é um milênio literal, mas um milênio figurado e que já ocorre. É o termo que deveria ser usado. Tem até outro termo que é usado, me fugiu agora a memória, mas a questão não é que não é milênio. Mas não literal de 1000 anos, e não depois, mas já ocorre. Vamos ver como é que diz isso. O milenismo é a interpretação do milênio não literal antes da volta de Cristo. Os milenistas acreditam que no final haverá um desenvolvimento paralelo, tanto para o bem quanto para o mal, do reino de Deus e do que pertence a Satanás. A visão milenista é a mais simples de todas as interpretações, pois descreve o milênio de Apocalipse 20, de 1 a 10, como sendo a era da igreja. A era da igreja, o milênio não literal, trata-se de uma era em que a influência de Satanás sobre as nações sofre grande redução, de modo que o evangelho pode ser pregado por todo o mundo. Aqueles que reinam com Cristo por 1000 anos são os cristãos que morreram e já estão reinando com Cristo no céu. De acordo com essa posição, a presente era da igreja continuará até o tempo da volta de Cristo e que, quando este voltar, haverá ressurreição tanto de crentes como de incrédulos. Os crentes terão o corpo ressuscitado e unido novamente com o Espírito e entrarão assim no estado eterno do céu para sempre. Algumas
das divergências milenistas, né? Entre os defensores do milenismo clássico, existem duas visões acerca do milênio. A primeira defende a possibilidade de ver nesta era o cumprimento da passagem ou das passagens que falam do milênio mediante a igreja na terra. A segunda defende que as passagens estão se cumprindo pelos santos no céu agora. As duas interpretações chegam na conclusão que não haverá um reino terreno em futuro. Então, não, as águas estão reinando, né? Versículo 4 diz assim no finalzinho, né? E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E viveram, porque já estão com Cristo, porque morreram para o pecado e nasceram nova criatura e agora estão reinando com Cristo. E eles entendem que também lá, a igreja no céu, a igreja triunfante, os que já morreram em Cristo, e os que estão aqui na terra, a igreja militante. Né? E eu entendo que fica muito claro que aquele que está em Cristo já está reinando, porque ele nos fez reis e sacerdotes. Né? Muito bem. O milenismo e a igreja. A visão milenista defende que a igreja se cumpre, ou que na igreja se cumprem as promessas de Deus de maneira espiritual e serve como antítipo, ou seja, a igreja então é um reino celestial e espiritual que cumpre as promessas não literais do Antigo e Novo Testamento, de forma que o novo céu e a nova terra são consumados durante a história. Na verdade, isso aqui são nuances que tem sobre a questão milenista. O milenismo entende que a igreja já está vivendo, o mundo já está no milênio, não literalmente, porque já tem 2.000 anos da volta da primeira vinda do Senhor, aguardamos a segunda vinda, então vai da primeira à segunda vinda de Cristo. A igreja reina com Cristo triunfantemente, aqueles que já partiram e vigorosamente e militante aqui na terra, aqueles que estão anunciando o evangelho, pregando e adorando o Senhor. E nesse período, o Satanás é amarrado. Mas como que ele está amarrado se tanta coisa ruim está acontecendo? Esse amarrar aqui é uma questão de que não engane as nações. Olha o versículo 2, 3. E lançou no abismo e o encerrou, fechou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane. Sempre estou falando sobre o engano, uma força terrível do adversário, é o engano, a força do engano. Agora as nações recebem o evangelho. Antes, a nação de Israel recebia umas poucas em torno onde eles passavam, algumas poucas. Hoje, as nações recebem o evangelho. Ele está preso no sentido de não enganar mais, mas muitos vão se perder. Vai, claro que vai, porque muitos vão para o inferno. Mas aqueles que estão eleitos, eles vão receber o evangelho em todas as etnias, né? Nações aqui, entenda, não só países, mas etnias dentro da mesma nação, no mesmo país. Então agora ele está preso, ele não pode mais amarrar, não pode mais enganar as nações, porque está amarrado. E esse será solto aqui no final do final aqui, que nós vamos ver, né? Mas vamos ver aqui o versículo, aqui mesmo, 3. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Aqui, a pregação do evangelho, até que se cumpra toda a pregação do evangelho. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, nesse período da pregação do evangelho. E depois, então, importa que seja solto por um pouco de tempo. E então, nós vamos ver aqui, que vai ser um momento, esse pouco tempo aqui, está conectado com a grande tribulação, que não será de 7 anos, não se sabe o tempo. Você sabe que pelas escrituras Jesus garantiu que ele vai abreviar, porque se não abreviasse, nem os cristãos aguentariam, nem os eleitos aguentariam, nem os servos aguentariam. Então, muitos aqui, não vamos fechar assim, uma questão sobre qual interpretação está correta, né, por causa da complexidade, as nuances e tal. Então, uns aqui acham que não devemos excluir uma da outra. Eu observando e estudando escatologia nos meus muitos anos de estudo, entendo que a mais clara, a mais fácil, a mais, não só porque é fácil, mas a mais coerente com o total das escrituras é a visão amilenista. Mas nós não vamos brigar se você for pré, mid, pós, não vamos ter nenhuma confusão sobre isso. A dificuldade é quando você não entende com a forma mais clara, você começa a ter dificuldades em outras questões de interpretação. De maneira que o amilenismo, vamos falar de novo aqui, o pré-milenismo, tendo um histórico, e os dispensacionalistas, eles entendem que Cristo voltará antes do milênio, pré-milênio. E depois que ele vier, segue o seu milênio. O pós-milenista acredita que a igreja vai pregando, as almas vão se rendendo, as pessoas vão sendo salvas e vão sendo convertidas, de natureza que elas sendo convertidas vão ter um encontro com a verdade, e isso vai impactar a sociedade em tudo, vai impactar
politicamente, socialmente, todas as camadas da sociedade. Então vai haver, não serão todos salvos, mas haverá então um grande avivamento, mas não é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade e haveria uma grande dificuldade, e haveria muita traição, muita dificuldade de fato, né? Então nós temos que ficar bem atentos sobre isso, sobre essas questões, para que não estejamos enganados. O pós-milenismo, então, diz assim, o versículo que eu queria achar aquela hora é Abacuque 2, verso 14, que diz assim: porque a terra se encherá. Você está pegando aqui? Tá, deixa eu colocar aqui ó, Abacuque 2,14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, os pontos eu entendi que o Senhor nos dá aqui uma certeza de que isso pregando, de maneira que quanto mais pregar, se a igreja fosse avançando, então isso seria o milênio, e depois Cristo voltaria num tempo de prosperidade, de sociedade com uma grande maioria, né, salvos, uma sociedade mais justa e assim por diante. Mas Jesus disse que porventura acharia fé na terra quando voltasse, quando o Filho do Homem retornasse. Então o amilenismo, que não quer dizer que não há milênio, mas há um milênio não literal, né? Não há um milênio literal, mas de forma figurada, que compreende da primeira à segunda vinda de Jesus Cristo. No meu canal já tem alguns sermões, algumas pregações na igreja mesmo, e gravado aqui em casa, que eu falo sobre isso. Então, ficamos com esse nosso vídeo, que é um vídeo simples, curto, para que você tenha um começo para fazer os seus estudos. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor te guarde. Um forte abraço, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e que o Senhor nos dê graça de continuarmos nesse trabalho para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.